A paz do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. E no versículo 18 diz assim: os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Louvado seja Deus. Paulo ele vem nos dizendo aqui, através da palavra do Senhor, que ele não se envergonha do Evangelho, de falar da palavra de Deus. Por que ele diz, não me envergonho? Porque existem muitas pessoas que têm vergonha de falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Muitos têm vergonha, outros também têm medo de falar, porque a perseguição contra o servo de Deus está muito grande. Por aqueles que realmente têm um coração sincero diante de Deus, por aqueles que tomaram uma decisão em servir ao Senhor de todo o seu coração. Então a fúria do adversário está muito grande contra o povo de Deus para derrubar, para destruir, para matar, para que nós não venhamos a alcançar a salvação. Porque desde quando nós entramos, aceitamos o Senhor Jesus e entramos no reino de Deus, existe uma batalha espiritual. Essa batalha se encontra por quê? Porque nós tivemos um encontro com Cristo. Nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Temos o amor de Deus, sentimos o amor de Deus, somos felizes porque um dia o Senhor Jesus nos chamou da escuridão das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos felizes, nós queremos passar essa alegria para as pessoas, louvado seja Deus, para que outros também sejam alcançados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, louvado seja Deus. Só que o nosso adversário, nosso inimigo, Satanás mesmo, temos que falar mesmo, ele não está contente com isso. Ele não está contente que vidas venham ser alcançadas. Então, o inimigo ele vai usar pessoas para nos derrubar, para nos destruir. Louvado seja Deus. Mas Deus ele é fiel para cuidar de nós até no final. Louvado seja Deus. Então, Paulo ele vem nos dizendo assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque existem pessoas que têm vergonha, medo. Então, Paulo ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Então, a salvação é para aqueles que crê, porque a batalha é grande e a batalha é espiritual. E nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os poderes espirituais nas regiões celestiais, louvado seja Deus. Então tem muitos que têm medo, né? E outros têm vergonha de falar da palavra de Deus, de falar do amor de Deus, porque nós somos perseguidos, né? Por causa da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Agora aqueles que estão no mundo fazendo o que querem, né, não são perseguidos, mas aqueles que querem realmente falar da palavra de Deus, falar do Evangelho de Jesus Cristo, do amor de Cristo, do amor de Deus para com as nossas vidas, vai passar perseguição. Estamos passando perseguição. Quem está fazendo o querer de Deus está passando por perseguição. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui também no versículo 18, diz assim que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, porque tem muitos que não passam perseguição, porque estão falando mentira.
estão enganando, estão trapaceando, estão passando para trás, estão querendo derrubar o outro. Então, eles estão falando, estão dentro da mentira. Querem se levantar com a custa dos outros, derrubando o outro, destruindo o outro, quer passar na frente do outro, mas para passar à frente do outro, querem destruir o outro. Em vez de se levantando devagar, na presença de Deus, com honestidade, com sinceridade, não, eles querem derrubar o outro. Então, uma calamidade muito grande no meio do povo, no meio do mundo, no meio da casa de Deus, em todo lugar está uma perseguição terrível. Você vê que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima, porque o escândalo está sendo muito grande, a perseguição está sendo muito grande contra o povo de Deus. O inimigo astuto tenta de todas as formas derrubar o povo de Deus com astúcia, com perseguição, com malignidade, com inveja. Querem destruir o povo de Deus de toda forma. Então está assim uma calamidade mesmo no mundo. Como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. Louvado seja Deus, mas graças a Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Um dia o Senhor Jesus nos tirou da escuridão das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. E para isso nós passamos luta. Não é de qualquer jeito que nós tomamos uma posição em Cristo Jesus, não é de qualquer jeito, nós passamos por lutas, temos que ter renúncias, né? Falar a verdade, viver a verdade, louvado seja Deus. Então, nós passamos por luta, né? Então, muitos que têm vergonha, né, de falar, outros têm medo de falar da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele disse, eu não me vergonho do Evangelho, porque para mim é o poder de Deus. E é poder de Deus para todo aquele que nele crê, para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. A gente vê que Moisés, ele saiu do Egito, né? Não temeu a ira de Faraó. Louvado seja Deus pela fé, né? Então nós, servos do Senhor, nós estamos vivendo pela fé. Louvado seja Deus. Mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer na vida dele. E nós não podemos retroceder, muitas vezes nós paramos, sim, tomamos uma pausa, porque a batalha é espiritual e nós temos que tomar uma pausa, respirar um pouco, né? Louvado seja Deus, meditar, se aquietar na presença do nosso Deus, louvado seja Deus, para que nós possamos prosseguir em frente. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, sabe, né, que nós somos falhos, carentes da misericórdia do Senhor, louvado seja Deus. E Deus sabe a nossa estrutura, sabe que nós somos falhos, sabe que nós temos a necessidade de se restabelecer na presença de Deus, louvado seja Deus. Como diz ali no livro de Efésios 6, sobre as armaduras de Deus, que nós temos que se revestir de todas as armaduras de Deus. Louvado seja Deus, desde a nossa cabeça até a planta dos nossos pés, porque nós usamos as armaduras e muitas vezes as nossas armaduras vão se enfraquecendo, vão se desgastando, porque nós não somos Mulher Maravilha nem... Então, nós dependemos do Senhor e Ele sabe disso, né? Então, muitas vezes nós se aquietamos, precisamos ficar um pouco quieta, tomar um fôlego, mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, porque muitas vezes a pessoa pode até não querer, muitos, né, não querer ouvir a palavra de Deus, mas sempre vai ter um que vai ouvir e vai ser alcançado pela palavra de Deus, como diz aqui, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Paulo, ele diz, eu não me vergonho do evangelho, porque
é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus amados, queridos, amados irmãos, não, né, a gente precisa falar a verdade, né? Precisa falar a verdade da palavra como ela é. Muitas vezes a pessoa fala assim, você já é salvo, você, né, isso, aquilo, mas a palavra do Senhor não nos ensina assim. A palavra do Senhor nos ensina aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos perseverar, nós precisamos de crer na palavra de Deus, crer que Jesus existe, louvado seja Deus, crer em Deus, crer na palavra do Senhor e perseverar, porque senão o nosso inimigo ele vai lutar para que nós perdemos a salvação. E é de várias formas. Muitas vezes vem com tanta coisinha que parece que ser tão bom e é um laço do inimigo. Nem tudo que é bom vem de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, porque o mundo jaz no maligno, as coisas está apertando cada dia mais, né? Está se apertando cada dia mais, mas louvado seja Deus que nós estamos em Cristo, e Cristo Jesus, ele tem o compromisso conosco. Quando nós temos compromisso com Deus, ele também tem um compromisso com nós, de nos orientar, de nos proteger, de nos guiar, de segurar em nossas mãos, né? Louvado seja Deus. Então, nós precisamos estar falando do amor de Deus, estar falando da palavra de Deus e não se envergonhar. Louvado seja Deus. Moisés, ele saiu do Egito não temendo a ira de Faraó, né? Louvado seja Deus. E quantos tá temendo a religiosidade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão temendo outras pessoas? Mas nós não podemos parar de falar, né? Temos que ter graça, força, sabedoria do alto céu, de como falar, momento que falar. Nem todo momento nós podemos falar, abrir nossa boca, mas é de acordo com a vontade de Deus e na direção de Deus. E Deus na nossa frente, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor. Shalom. Louvado e engrandecido é o nome do